Olá, bem-vindo ao nosso painel Entre Amigos, onde juntos aprendemos mais sobre o amor de Jesus. Estamos no terceiro semestre do estudo da lição da Escola Sabatina intitulado Fazendo Amigos para Deus. E estamos na lição de número 6, que é intitulado Possibilidades Ilimitadas. Você em casa, se você não tem a lição e quiser dar uma paradinha agora, você pode ir lá no site mais.cpb.com.br, que você vê aí na tela, para acompanhar o estudo com a gente. Vai lá, a gente te espera. Pronto? Então vamos lá. Deus nos chama para testemunhar dele, e testemunhar não é um dom espiritual especial que só alguns têm. Na verdade, é o chamado divino de cada cristão. A Bíblia mesmo utiliza diversas expressões para descrever nosso chamado diante de Deus. Por exemplo, diz que somos a luz do mundo. Também diz que somos embaixadores em nome de Cristo. E é um sacerdócio real. E é uma das coisas maravilhosas do nosso Deus, é que ao mesmo tempo que nos chama para testemunhar e servir, ele nos habilita para a tarefa. E é isso que vamos apresentar hoje para vocês. Então, eu gostaria de apresentar o nosso painel de hoje e os nossos queridos amigos. Eu sou o Pitu e é um prazer de estar aqui com vocês. Nós também temos o Rony, temos também o Wesley, o Saulo e o Paulo. É um prazer tê-los todos aqui conosco hoje. Então, antes de começar, vamos orar? Oremos. Bondoso Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, pelo privilégio que nós temos para entender a cada dia e a cada vez mais sobre Teu amor por nós. Que o Espírito Santo nos guie ao estudo dessa lição e a cada um dos palestrantes aqui e a cada um em casa ouvindo esta mensagem. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O verso áureo dessa semana se encontra em 1 Coríntios 12, 11, e diz o seguinte: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, diferentes nos dons, unidos no serviço. Vocês já pararam para pensar num time de futebol, por exemplo, se todos os jogadores jogassem na mesma posição? Ou se todos fossem atacantes, por exemplo? Ou, para complicar um pouco mais, imagina se todos os jogadores fossem goleiros. Imagina como esse time ia jogar, né? Possivelmente nunca ia sair das fases, das divisões de base e nunca ia conseguir avançar. Mas então, para o time crescer, para o time se desenvolver, ele tem que ter seus jogadores nas suas diversas posições, com as suas técnicas, as suas características, e com cada um na sua função, e até na localização em campo, né? Uns jogam do lado direito, outros jogam no lado esquerdo. E, além disso, ainda tem o técnico, que ajuda os jogadores, faz as jogadas, ensina e vê cada um nas suas habilidades, e com isso ele pode até recomendar um jogador para jogar uma posição diferente, onde ele acredita que ele vai ser melhor naquela posição. Usando esse mesmo exemplo, né, cada jogador, apesar de ser diferente, eles estão lá para um propósito só, eles estão trabalhando juntos, unidos. E, semelhantemente, na igreja, temos pessoas também bem diferentes uma das outras, com características diferentes, origens diferentes, né? São, do jeito que fomos criados, somos bem diferentes. E a lição comenta isso, que os discípulos também eram bem diferentes, todos com características e até características psicológicas diferentes, né? E que alguns poderiam falar que isso talvez poderia ser até uma desvantagem para a igreja, só que não. Acabou se tornando um ponto bem forte. Igual a nós aqui nesse painel. Hoje mesmo aqui, nós 5 somos também, mesma coisa. Viemos de lugares diferentes, moramos num país diferente hoje, né? E temos dons diferentes, mas estamos aqui unidos para o mesmo serviço, que é o estudo dessa lição entre amigos, somos nós aqui. Então, para Deus, tudo isso é importante e útil. Quando dedicamos totalmente nossos dons a Deus, cada um de nós pode fazer uma diferença eterna. Então, com isso, essa é a minha introdução. Eu passo já para a lição de segunda-feira com o Rony. Deus, o doador de todos os dons. Tá bom. Muito obrigado, Pitu. E
Muito bom ver vocês todos novamente aqui. A lição de segunda-feira vem trazendo alguns pontos interessantes que me chamaram bastante a atenção. O primeiro deles é que a origem desses dons, de tudo que é bom e tudo que é perfeito, está em Deus, né? E a lição vem trazendo várias passagens bíblicas que apontam essa afirmativa. Primeira questão desse contexto de que todo dom perfeito provém de Deus, é que Deus nos conhece perfeitamente. Isso é muito interessante, porque o nosso relacionamento com Deus não deve ser, pelo menos, um relacionamento distante, e sim um relacionamento como nós temos com um amigo aqui. O segundo ponto é que Deus nos concede os dons perfeitos, os dons do Espírito Santo, levando em consideração a nossa personalidade. Isso é muito interessante. Isso é um pouco do que o Pitu falou agora há pouco, citando um exemplo de um time, né? E que o técnico olha para um determinado jogador e fala, olha, apesar de você estar jogando nesta posição, eu tenho certeza que em outra, nessa que eu vou te apontar, você vai ter uma produtividade muito maior. E Deus é assim, porque Ele nos criou. Então, ele considera a nossa personalidade, ainda que a gente não identifique aquela qualidade em nós próprios, em nós mesmos, naquele dado momento. Mas que, no decorrer do tempo, quando a gente se rende, ou a gente, olha, eu vou apostar essa oportunidade que eu estou tendo aqui na igreja, porque na prática é assim que funciona, olha, você poderia fazer parte do coral, ou você poderia ser professor da escola sabatina, né? E muitas pessoas, no primeiro momento, tem um choque. Não, eu não gosto de falar em público, eu não sou muito bom para explicar. E depois se mostra um exímio professor ou um cantor ou uma cantora super afinados, né? É assim que Deus nos trata com os dons. Os dons são concedidos para, esse é um outro ponto muito importante, eles são concedidos para servir a causa de Deus e glorificar o seu nome. Então, se a gente, por exemplo, olha, pensar que os dons do Espírito Santo, se a gente for em 1 Coríntios, depois a gente vai citar essa passagem detidamente, mas eu vou adiantar aqui para tocar em um assunto. Em 1 Coríntios 12, 7 a 11, vem nos falando quais são os dons do Espírito Santo, né? E você vai encontrar lá que um dom é o dom da sabedoria, por exemplo. Então, nós vemos podemos imaginar num contexto secular, num contexto, né, no nosso mundo, que muitas pessoas bem-sucedidas, por exemplo, que criaram o dono da Tesla, por exemplo, ou o Bill Gates. Essas pessoas, no exercício da profissão delas, elas estão tendo essa sabedoria que se destaca dos outros seres humanos por origem divina, né? É só um questionamento aqui. A gente não está querendo exemplificar nomes e pessoas para falar se a pessoa está sendo motivada, aquela sabedoria motivada por Deus ou não. Mas é algo para a gente trazer a questão e começar a pensar. Começar a pensar, por exemplo, quais são os dons que Deus concedeu a você. Como a gente está usando esses dons concedidos por Deus na nossa vida hoje? Essas são questões para reflexão pessoal, né? Traz a lição ainda a parábola que chama a parábola do proprietário. Ela está em Marcos 13:34, e vem nos dizendo o quê? Que o senhor da propriedade, o dono da propriedade, ele tem que se ausentar, mas ele deixa aos seus empregados, a cada um a sua tarefa a ser realizada. Então, ponto 1, ele deixa uma tarefa individual para cada um dos seus empregados. E o ponto número 2, ele não avisa a data do seu retorno.
E é assim, essa parábola, que a Bíblia nos traz a seguinte informação: olha, Deus aqui é o Senhor da propriedade. E Ele nos confere tarefas individuais. Então, Ele olha para cada um de nós, leva em consideração a nossa personalidade, olha como isso é perfeito. Ele leva em consideração a nossa personalidade e fala, olha, o Pitu vai ser muito bom em determinada atividade para a minha obra. E concede um dom especial ao Pitu. E muitas vezes a gente olha para nós próprios e fala, olha, eu não sou capaz de realizar isso, né? E é aí, esse momento, é nesse momento em que Deus opera no ser humano, onde o ser humano reconhece que não é capaz, mas que ao mesmo tempo reconhece que Deus é onipotente. E uma questão a ser considerada também é quando recebemos o Espírito Santo, né? A Bíblia vem nos dizendo em Atos 2:38 que nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos batizamos. O batismo é um reconhecimento público de que nós aceitamos o sacrifício de Jesus por nós e que nós aceitamos e que nós nos arrependemos dos nossos pecados e queremos ter uma nova vida, né? A partir desse momento, Deus nos concede o Espírito Santo. A partir do momento que nós declaramos, olha, realmente eu quero entregar minha vida ao Senhor e eu quero viver uma vida melhor. E mais, a tua palavra e o teu sacrifício e viver com o Senhor é tão bom que eu quero levar essa experiência ao meu próximo também. E Deus nos capacita de maneiras diferentes para efetuar essa obra. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta. Os dons do Espírito Santo, eles são os mesmos no passado e no presente. Porque se a gente for lá em 1 Coríntios 12, 7 a 11, nós vamos ver que dentre os dons, eu vou citar alguns apenas aqui, estão sabedoria, estão conhecimento, estão fé, o dom de cura, e nós vamos ver o dom de línguas, né? O dom de interpretação das línguas, e nós vamos ver alguns outros lá também. Então, quer dizer, esses dons, o dom de sabedoria muda? Não, quem é sábio era sábio no passado, e se receber esse dom, será o sábio no presente. Mas a grande questão que eu gostaria de deixar aqui, Pitu, já passando para o próximo participante, é o seguinte: mas os dons se manifestam da mesma forma que no passado, ou suas atuações acompanham as evoluções trazidas pelo tempo? Eu tenho certeza, Pitu, que uma pessoa pode nos responder aqui essa questão, que é o Wesley, que vai falar a próxima parte da lição. Muito obrigado. Maravilha, Rony. Obrigado. Wesley, a pergunta aí também fica para você que está em casa. Se você quiser fazer o comentário, você pode deixar aí nos comentários no YouTube aqui e que a gente entre em contato com você. Maravilha. Então, Wesley, o propósito dos dons espirituais. Ok. Será que os dons espirituais da época dos discípulos são os mesmos de hoje? Depende, eu acho. Depende da igreja que você frequenta, depende do país que você frequenta, depende das necessidades da sua igreja. Eu não sei onde que você... Muitas pessoas diferentes hoje vão assistir, durante essa semana, vai assistir esse vídeo. E o que a gente deve pensar é qual dom em que eu posso ajudar na minha igreja. Eu tenho uma outra pergunta. Você já orou pelo derramamento do Espírito Santo na sua igreja? Essa é para você pensar. Você já orou para você receber o Espírito Santo? Se você fez isso, qual foi a razão? Se o Espírito Santo fosse derramado na sua igreja, o que aconteceria? Por que você pede para que isso aconteça na tua vida ou na vida da igreja?
Você tem um motivo? Será que talvez é só para que a sua igreja seja uma igreja fervorosa? Será que você pede para você receber o Espírito Santo porque você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Mas será que você tem um objetivo para isso? Outra pergunta. Você se lembra quando os discípulos receberam o Espírito Santo, o que foi que aconteceu com eles? Eles saíram pela rua e eles começaram a pregar. E as pessoas não gostaram. E eles foram presos, eles apanharam, eles foram apedrejados, eles foram perseguidos. Será que se o Espírito Santo cair em você hoje ou em mim, será que eu estou preparado para fazer esse tipo de trabalho? Ou será que eu só quero cantar bonito na igreja, eu quero pregar bonito, eu quero saber passar uma lição bonita que todo mundo vai se impressionar comigo? Qual é o motivo que eu quero receber o Espírito Santo na minha vida? Veja bem que quando Paulo escreveu na carta de Romanos 12 e 1 Coríntios 12, ele escreveu sobre os dons e sobre o corpo ali, que ele fala sobre o braço, os dedos, o pé, a cabeça, o coração, cada membro tem uma função, é porque essas igrejas aqui, eles todos queriam o mesmo dom. Lembra que Pedro, quando ele falou em línguas, lá ele falou em 18 línguas, as pessoas se impressionaram. Então, o pessoal dessa igreja aqui, eles queriam o dom de profecia, eles queriam profetizar e eles queriam falar em línguas. E Paulo teve que explicar para eles que não, a igreja não funciona assim. Então, o que a gente deve pedir, talvez, seja que Deus nos revele que dom que eu preciso, em que área que eu posso trabalhar. E talvez o que a gente deve fazer é nos colocar completamente nas mãos de Deus. Se o Rony tivesse me feito essa pergunta, talvez há 6 meses, 7 meses atrás, talvez a minha resposta seria completamente diferente, porque a nossa igreja precisava de gente que cantasse, gente que passasse a lição, precisava de gente para tirar oferta, a gente precisava de pregadores para fazer semana de oração. Hoje tudo mudou. Hoje a gente precisa de gente de talento que sabe trabalhar com computador, que sabe operar o Zoom, e que sabe... Então, hoje a nossa igreja está passando por um momento que talvez nenhum de nós esperava. E hoje nós precisamos de talentos diferentes, nós precisamos continuar pregando o evangelho. O mundo aí fora tem gente sem emprego, tem gente que não tem mais dinheiro para pagar o aluguel, tem gente que não tem dinheiro para, talvez, para a semana que vem, muita gente no hospital, doente, sem saúde. E nós temos que descobrir e pedir a Deus que nos use para que nós possamos ser usados para alcançar essas pessoas. Não somente com ajuda material, mas que, de alguma forma, a gente possa levar Jesus a todos aqueles que precisam. Obrigado, Wesley. Maravilha pela tua mensagem. Então, continuamos com quarta-feira, Saulo, descobrindo os dons. Bom, amigos, já foram colocados tantos pontos interessantes aqui pelo Rony, pelo Pitu, pelo Wesley. Eu vou tentar contribuir de alguma forma, acrescentando mais alguns pensamentos aqui. O título da lição de quarta-feira é Descobrindo os Dons. Vocês, meus amigos que estão assistindo o nosso debate até aqui, podem estar se perguntando, ok, eu já tenho uma ideia do que é o dom, para que serve, mas como que faço para descobrir qual que é o meu dom? Então, eu queria dar um passo atrás e queria que vocês acompanhassem meu raciocínio, porque para você descobrir algo, você tem que ter recebido, né? Não tem como você descobrir algo que você não tem. Então, qual que é a pré-condição para a gente receber um dom? E aí eu vou pedir permissão para vocês para ler os versos referentes à lição de quarta-feira. O primeiro dele está em 1 Coríntios 1, do 4 a 9, e diz o seguinte: Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Isso é Paulo escrevendo uma carta à igreja de Coríntios. No verso 5 ele fala assim: Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Eu quero dar uma pausa aqui. Existe uma condição aqui. Ele diz, por estarem unidos com Cristo, vocês receberam o dom de sabedoria e de pregar. Para mim está muito claro que
existe um questionamento muito grande. Será que a gente nasce com os dons? Será que a gente adquire os dons? Será que Deus... Qual que é a condição para eu receber esses dons? Para mim, está claro que a Bíblia explica que a conexão que nós temos com Cristo Jesus é que habilita que nós recebamos os dons. O segundo verso está em 2 Coríntios, capítulo 1, o 20 ao 22, e fala o seguinte: porque é o sim de todas as promessas de Deus, por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pois é o próprio Deus que nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Então, a conexão com Cristo ela é essencial para a gente ter os dons. É isso que eu entendo lendo essas passagens bíblicas. E agora vamos para o ponto específico da lição, que é como que eu faço para descobrir os meus dons? Uma vez que eu estou conectado a Cristo, que eu estou unido com Cristo, como que eu faço para descobrir os meus dons? E aí a lição lá traz alguns versos, e eu vou novamente pedir permissão para vocês ler, para a gente ler. O primeiro está em Lucas, capítulo 11, verso 13. Lucas 11, 13. É o único verso, diz o seguinte: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Eu estou enxergando aqui uma segunda condição. Você precisa pedir a Deus. Além de você estar conectado com Ele, você precisa pedir para Deus o derramamento desse Espírito. Deus não força ninguém. Deus não vai introduzir em você um dom que você não peça, que você não queira. Mesmo porque os dons, existe um propósito para o dom. E a lição, ela aborda muito isso, acho que o Rony já falou. O dom não é para você apresentar um talento que você tem perante uma igreja, perante um grupo, perante os amigos. É para cumprir um propósito, o propósito da missão de Cristo na Terra. Então, é essencial que, uma vez que você esteja conectado com Cristo, você vai receber esses dons. Uma vez que você peça, você vai receber esses dons com o propósito de cumprir a missão de Cristo aqui na Terra. E existe um aspecto muito interessante que a lição de quarta-feira traz também, que é, uma vez que você recebeu, pediu e descobriu o seu dom, você não para por aí. Você tem possibilidade de aperfeiçoar esse dom em Cristo. Então, esse é um aspecto muito importante, que eu acho que deve ser muito prazeroso você descobrir o seu dom e você começar a exercitar esse dom e você começar a perceber que através do Espírito de Deus, Espírito Santo, você consegue aperfeiçoar esse dom para a glória de Cristo. Então, esses são, de forma muito rápida, os aspectos que eu entendi da lição de quarta-feira, que eu espero que eu possa ter contribuído com vocês também. Maravilha, Saulo. E realmente você já acabou fazendo o gancho aí para a parte de quinta, Paulo, encerrando o estudo dessa semana, que é, depois de a gente pedir os dons, né, a gente não para por aí, porque a gente agora começa a desenvolver os nossos dons. Então, Paulo, com você para encerrar. Ok, foi um prazer estarmos aqui com todos, uma alegria de ouvir a todos, né, e aprendermos com cada um. E que Deus possa sempre estar ao nosso lado, iluminando nossa mente, né? A parte de quinta-feira, desenvolvendo os dons, né? E aqui traz Mateus 25, 14 até 30, que é a palavra dos talentos, né? O que é essa parábola? Aqui diz que um homem dividiu as suas posses em 8 partes e chamou os seus servos e no verso 15 ele disse: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E seguiu e partiu de viagem. E nós vemos que depois de um tempo ele volta. E o que acontece é que esses 3 servos apresentam o resultado da administração dos bens do seu senhor, né? O que tinha 5 duplicou, o que tinha 2 também, e 1
voltou apenas com um, dizendo que não aplicou em coisa alguma, apenas escondeu. A parábola ela tem várias aplicações, né? Como toda parábola. E vamos fazer uma aplicação aqui direta, né? E considerando que esse Senhor é Jesus Cristo, os seus servos somos nós, todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e participam do reino de Cristo, e que assim nós podemos entender essa grande mensagem aqui. Talento, alguns dizem que inicialmente era uma medida, depois se tornou um valor, e aí as interpretações são as mais variadas possíveis. Alguns dizem que um talento seria $1 milhão, outros dizem que um talento seria 1 tonelada de ouro, outros dizem que um talento seria 20 anos de trabalho. De qualquer forma, é uma quantidade enorme. E agora, o Senhor dá a seus servos, o Cristo dá a nós a sua propriedade, os seus bens. Qual é o maior bem que Jesus Cristo dá ao ser humano? São as boas novas. São as boas novas. Se tem alguma coisa que podemos contribuir para que aumente cada vez mais, é o reino de Cristo neste mundo. Por vontade dele próprio, ele decidiu que nos daria essa grande oportunidade, que é de espalharmos a mensagem, as boas novas de salvação e participarmos do desenvolvimento do reino de Deus. Em outras palavras, nós somos chamados para uma missão. A missão é dada a nós de acordo com a nossa capacidade, como diz o verso 15. E as missões são as mais variadas possíveis, e apesar de aparentemente uma ser maior que outra, nenhuma é pequena. Não importa se a missão é para que a mãe das crianças ensine as boas novas para os seus filhos, ou se a missão é para que uma pessoa com muita capacidade se torne um comunicador internacional e pregue as boas novas para milhões de pessoas. O importante é que nós saibamos qual é a nossa missão. E aí, talvez seria a pergunta mais interessante. Qual é a minha missão? A minha missão vem de acordo com a minha capacidade. E a minha missão, só nós podemos saber. Será que nós estamos preparados em nossa mente de tal forma que podemos compreender a missão que Deus tem para mim? Será que quando o dia a dia vai passando, eu vou aprendendo cada vez mais qual é a minha missão? E quando nós temos a convicção de que a missão nós temos veio de Deus, nós podemos também ter a convicção que temos o que precisa para cumprirmos a missão. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns países como missionário, né? E teve um país que eu não senti esse chamado de Deus, como Deus, Paulo, vai trabalhar nesse lugar. Por circunstâncias, eu acabei indo lá. Mas eu vi que é diferente de quando eu tinha a convicção de que Deus me chamou para um trabalho específico, para aquela missão. E quantas vezes eu parei e disse para Deus, Deus, não dá mais. Eu não consigo mais. Eu não tenho a capacidade de continuar essa missão. Mas eu tinha a convicção de que Deus me chamou para aquela missão. Então, o que eu fazia simplesmente era, Senhor, agora é contigo. Agora é contigo. E milagres aconteciam, milagres realmente. E não foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não. Foram muitas e muitas vezes onde eu cheguei e falei, Deus, não dá mais. É contigo agora. O Senhor me deu essa missão, eu tenho convicção a convicção dessa missão, ok? Mas agora é contigo. E a nossa vida é mais ou menos assim, no dia a dia, nossa missão. Porque às vezes parece difícil, né? Às vezes parece que não temos a oportunidade que gostaríamos de ter.
Mas quando nós atuamos na missão, respondemos, sim, Senhor, aqui estou. A responsabilidade vai aumentando de diversas maneiras. Mas sempre teremos a convicção de que Deus está conosco e nos dará cada vez mais capacidade para cumprirmos a missão que Ele nos deu. Então, muito importante. E às vezes, anos atrás, quando eu estava mais ativo, né, em missões, eu ia ao Brasil e dava algumas palestras, sempre no final vinham os jovens e perguntavam: o que eu preciso fazer para ir para outro país para ser missionário? Eu dizia apenas uma coisa, que você sinta o chamado de Deus. Porque a missão em outro país não é mais importante que a missão dentro da sua casa, não é mais importante que a missão no seu trabalho, não é mais importante que a missão na sua escola, não é mais importante que a missão na sua vizinhança. É apenas diferente. Mas é importante que nós saibamos e temos a convicção que aprendamos a ouvir de Deus a missão para a nossa vida. E quando nós temos essa convicção, as coisas mudam muito. Mas vejam bem, nós não precisamos por aí sair e querendo, Senhor, com a minha missão, com a minha missão, com a minha missão. Não, atuamos dia a dia, com o coração aberto, para a influência do Espírito Santo e sejamos úteis nesse reino de Jesus Cristo. E se Deus quiser, nós fazemos alguma coisa diferente da que já estamos fazendo, Ele comunicará a nós. E Ele nos capacitará. E a alegria de nós podermos oferecer a Deus o resultado das bênçãos que Ele nos concedeu e colocamos em prática, é uma alegria que é para toda a eternidade. Então, que Deus nos abençoe, para que possamos aprender a nossa missão e que nós possamos participar dessa coisa maravilhosa, das bênçãos que o Senhor tem para nós em cumprirmos a missão. Às vezes a missão não é tão clara para alguns de nós, mas façamos o nosso dia a dia e não tentamos fazer mais do que podemos fazer. Deixe que Deus nos capacita. Mas se Deus mandou, se Deus ordenou, se Deus mostrou claramente, vá, não tenha medo, porque o Senhor o abençoará e o Senhor estará sempre ao teu lado. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Paulo, prezado amigos, espero que vocês tenham gostado do estudo dessa lição e como podemos ter aqui ouvido de cada um de nós, as possibilidades realmente são ilimitadas. Independente de onde viemos, quem somos, dos dons que nós temos, se nós todos somos chamados e Deus nos capacita e nos habilita para o serviço. Amém. Paulo, para encerrar, você poderia fazer uma oração, por favor? Sim, claro. Querido Pai está nos céus. Senhor, mas muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos nessa missão. Obrigado, Senhor, pelos dons, pelas capacidades que o Senhor nos dá, Senhor. Meu Pai, eu peço que a cada um que nos vê, que nos ouviram, Senhor Deus, que eles possam ter a certeza de que estão no caminho do Senhor e participem do reino de Deus. Senhor, esteja conosco, cada um de nós, onde estivermos, e com a Tua presença através do Espírito Santo, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. E com isso encerramos mais uma participação, do debate entre amigos da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhe com seus amigos também. Um abraço e até a próxima semana.